Porque, pessoal, esse passado nosso, isso aí, quando eu digo nosso, eu falo a nível Brasil, certo? Mas não somente a nível Brasil, a nível global também, certo? Esse passado, ele é um zumbi, ele é um Jason, ele é um Fred Krueger, ele vem dos mortos, pegando no pé da gente para mostrar aos vivos o quanto esse passado ele está dentro, ele está presente, ele está ocorrendo. Quando a gente vê estatísticas e vê noticiários de mais ou menos 60 mil pessoas que são mortas por ano por armas de fogo, e onde 2/3 delas são de jovens negros e moradores de periferia. Então, é difícil as pessoas negarem esse passado. Do ponto de vista da consciência e do raciocínio, da inteligência mínima, né? É impossível você está negando o passado escravocrata, você está negando o quanto a juventude, principalmente a juventude negra, sofre no Brasil e também sofre ao redor do mundo, certo? Então, a descolonização da África e da Ásia, ela faz parte desse processo que a gente tem de marginalização dos negros no mundo, certo? Porém, eu não vou começar basicamente falando sobre a descolonização da Ásia e da África, porque eu quero que vocês reflitam um pouco mais sobre o tempo presente de vocês, certo? O que é que eu quero que vocês façam? Eu vou mandar um link para vocês, eu não sei se algum professor já usou com vocês, que é o Padlet. Não sei se vocês já usaram esse recurso em algum momento da vida de vocês. Mas o que é um Padlet? O Padlet é uma espécie de mural coletivo, certo? Eu criei esse mural e eu quero que vocês vão nele agora, certo? Abram esse link que está no chat. A gente tem... Deixa eu compartilhar com vocês para vocês verem aqui. A gente tem... Eu chamei isso de mural das percepções, certo? A gente tem as colunas aqui e todos vocês vão responder preenchendo essa coluna. É só você clicar na seta de mais aqui, ó, e aí você, ó, já escreve o que você acha, certo? Você pode postar como anônimo ou você pode botar seu nome também, caso você queira. E eu quero, são 8 e 7, beleza? Eu quero que vocês respondam aí no máximo 5 minutos esse Padlet, tá bom? Abram ele, vão preenchendo, certo? E a gente vai discutindo ele à medida que vocês vão preenchendo. Todo mundo me entendeu? Alguém, alguém entrou na aula e largou o celular e não está escutando nada, possivelmente. Quem estiver escutando, puxe o seu amigo, mande uma mensagem para ele, por favor, e peça para ele voltar para preencher esse Padlet, por favor. Beleza? Metam bronca. Açucena, bom dia, você está me ouvindo? Tudo bem, eu vou repetir o que eu pedi para eles, que eu estou achando que eles nem escutaram, porque eu acho que vocês nem prestam atenção na minha aula, acho que vocês simplesmente entram e largam. Eu quero que você entre nesse Padlet, certo? E que você preencha ele com as perguntas para a gente fazer uma pequena discussão sobre racismo estrutural, certo? Eu compartilhei a tela aqui, a tela está compartilhada, é só vocês irem preenchendo, certo? As informações. E a Águida chegou também. Bom dia, Águida. Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei
para a Sucena que falei para os outros alunos. Entrar neste link, certo? Nesse Padlet e preencher as colunas que estão no mural. Tá certo, meu bem? Faz tempo que eu não lhe vejo, estou com saudade. Espero que você esteja bem, baby. Aí vocês pegam, pensem a nível Brasil, certo? Não pensem a nível estadual também. E no final, na última linha, não, desculpa, na penúltima coluna, eu quero que vocês pensem sobre esses cargos em nível local, a nível da cidade de vocês, ou a nível da região mesmo, certo? Bananeiras, Solânia, Cacimba de Dentro, que são essas cidades aí que são os que eu conheço, né? Ai, eu tô passando frio, tá nevando aqui hoje, tá terrível. Tá muito frio, eu saí para pegar o cartão do banco e em 2 minutos eu tava me congelando. Vão, preencham, por favor. Entrem no link. Vocês podem preencher como anônimo. É bonito às vezes, Açucena, mas, mas é meio tenebroso também, sabe? Porque todas as folhas das árvores elas caem, então fica só os esqueletinhos das árvores, então é meio sinistro, assim, sabe? Principalmente de noite, o cara tá meio que num filme de terror. Mas de dia é massa. A Açucena é porque eu pedi para a Açucena preencher também, desculpa. Mas eu acho que a Açucena tá dormindo já. Acho que só você tá assistindo minha aula. Eu acho que todos os outros entraram na aula e simplesmente largaram. Eu vou começar a fazer chamada para ver se vocês acompanham minha aula, porque eu acho que eu estou falando para o vazio existencial. Certo. É bem simples, eu vou repetir. Vou repetir. Vocês entram nesse link que eu mandei, certo? Entram nesse link. Eu quero que vocês pensem quantos negros ocupam cargos políticos. E aí eu quero que vocês preencham, ponham. Eu conheço poucos, mas eu conheço. São tais. Da mesma coisa que você vai fazer com cargos políticos, você vai fazer no cargo judiciário. Eu conheço poucos negros que ocupam cargos judiciários, mas eu conheço. Esse aqui é um juiz, é um desembargador. E assim você vai preenchendo, certo? Cargos de Estado Social. O que é que são cargos de Estado Social? A gente sabe, né? São médicos, são grandes empresários, donos de supermercados, das regiões, é o cara que tem muitos terrenos. E eu quero que vocês ponham quantos negros vocês conhecem, seja na sociedade paraibana ou seja na sociedade brasileira, certo? E digam, eu conheço poucos ou eu não conheço, certo? E no final vocês ponham da cidade também, caso vocês conheçam em Bananeiras, em Solânia, em Cacimba, em Belém, onde vocês moram. E no final eu quero que vocês reflitam e pensem, poxa, existem 54% da população brasileira que é negra e eles não conseguem ocupar esses cargos. O que está acontecendo? E eu quero que vocês reflitam e ponham a percepção de vocês. Eu acho que isso está errado por isso e isso. Eu acho que isso é fruto disso. Eu quero que vocês digam a percepção de vocês, o que vocês pensam, o que vocês sentem. Tá bom? Todo mundo entendeu? Ô, Renan, tente aí, 4G, sei lá. A internet aqui é ruim do mesmo jeito, infelizmente. Não consigo, às vezes, mandar um vídeo quando eu estou na academia.
Rapaz, não acredito que vocês estão fazendo isso com o professor de vocês. Alexa, parar. Respondam. Não me deixem de touca. Ah, botaram Barack Obama na resposta. Não sei se vocês viram que Barack Obama participou do Entrevista com Bial. Vou até mandar o link para vocês assistirem. Essa Alexa é muito chata, velho, na verdade. Tirando a parte da música, que é muito bom, a pessoa chega tipo, Alexa, toque Felipe Ret no Spotify. Aí ela começa, saca? Aí essa parte Alexa, parar. Essa parte é massa, mas ela não ajuda muito, não. Essa é a entrevista do Obama, viu? No Bial. É muito boa. Pessoas, vocês não responderam uma coisa simples do mural. É só entrar, clicar e apertar, ó. Conheço, não conheço, conheço alguns, etc, etc, etc. Isso custa tanto para vocês, isso. O que é que vocês não estão conseguindo fazer? Digam para mim, por favor. Podem ser por áudio. Professor, não estou conseguindo fazer por causa disso. Professor, não estou entendendo o que é para fazer. Fale que eu explico de novo, certo? Só não deixem de fazer, por favor. E tá barata a Alexa, viu, Agda? Eu acho que nessa Black Friday, acho que a pessoa consegue uma por uns 200 e alguma coisa. O frete vai ser mais caro do que o produto. Eu acho mais fácil você comprar daí. São 11 mil quilômetros de distância. Já imaginou o preço desse frete? Voltou a nevar. Nada, pessoal. Vocês simplesmente não vão responder. Vocês vão deixar o professor de vocês de touca. Vou ficar triste e chateado. Só 3 pessoas responderam a primeira coluna e só 3 pessoas responderam a segunda coluna. Ainda faltam outras 3 colunas para vocês responderem. Ó. Grande Joaquim Barbosa. Continuem, por favor. Terminem de preencher. Lembrem, quando eu estou falando de cargos de status social, é que do ponto de vista do capitalismo, certo? Do ponto de vista do da nossa atual vivência social, é daquelas pessoas que têm muitas posses, são empresários, são donos de algumas coisas e tudo mais, que vocês sabem como funcionam esses cargos que dá status social, né? Vai levar o dia todo. Isso é um grande problema. E aí? Vocês vão fazer isso, vou ter que tirar pontos de vocês.
Tô brincando, não vou tirar ponto de ninguém, não. Não faço isso, vocês sabem. E aí? Certo. Jogadores de futebol, sim. Artistas, né? Falando em artistas, pessoal, estão vendo Pedro Bial e Djonga aí na tela? Todo mundo está vendo Pedro Bial e Djonga aí na tela? Ou vocês não estão vendo Djonga e Pedro Bial na tela? Respondam para mim, por favor. Obrigado. Todo mundo sabe que é Djonga aqui nessa sala, né? Existe alguma pessoa que não sabe que é Djonga aqui nessa sala? Você não sabe, Açucena? Eu não acredito que você não sabe quem é Djonga, não, Açucena. Ah, sim. Eu achei que vocês não soubessem. Ah, já ia ser a tarefa de casa, escutar o heresia todinho deles. Então, já que vocês conhecem Djonga, então vocês sabem de onde ele veio, né? Vocês sabem o que é a música dele, vocês sabem o que as letras dele representam para a sociedade. E esse trecho da entrevista que eu quero mostrar para vocês, eu espero que o áudio esteja funcionando para vocês também, né? Mas qualquer coisa tem a legenda, certo? Sobre o grito de resistência quando os negros dão um grito de resistência, qual é a resposta que a sociedade dá a esse grito de resistência dos negros? Eu quero que vocês peguem a visão do que Djonga vai dar de resposta para Bial nesse momento, certo? Eu vou dar o play aqui. Mas vocês estão vendo a legenda, não estão? Certo. Deixa eu ver. Quando você grita fogo nos racistas, Digam onde se termina estão. a poesia e começa o que podem chamar de apologia da violência? Eu não sei. Se eu falar que eu sei, sabe? É aquilo, eu não sei onde começa o Djonga, onde termina o Gustavo. Como é que eu vou saber onde que é poesia, onde que é verdade que eu tô falando? Porque o cara falar que não tem raiva, que tem hora que não quer fazer, quer revidar uma violência que ele tá sentindo, é mentira. Todo mundo sente isso, sacou? E você bota pra fora, às vezes no ato, às vezes em palavras, isso é fato. Quando eu disse aquilo ali, eu tava dizendo aquilo ali. É simples. Quando eu falo fogo nos racistas, eu estou dizendo fogo nos racistas. É muito difícil eu controlar as reações e saber até onde o que eu estava falando
era uma coisa do grito artístico ou do grito real, sacou? É uma coisa muito louca. E eu não posso, eu seria hipócrita se eu falasse o contrário. Num mundo onde os caras colocaram fogo na gente no passado, tá ligado? É muito triste saber que só deu falar isso numa música, né? Supor de alguma forma isso, sacou? Porque eu nunca botei fogo em ninguém, tá ligado? Num mundo onde os caras vão lá na favela e mete bala na cabeça de criança de 14, de 13 anos que não fez nada, ou até mais novo, sacou? Né? Nesse mundo, é estranho as pessoas se incomodarem às vezes com outras coisas que perto disso tudo são coisas muito pequenas. Como se o grande perigo fosse um verso, né? Como se um verso fosse Entendeu? mais perigoso do que um fuzil. Aliás, Exatamente. o que você fez que eu queria mostrar sobre isso, muito bonito, foi um... Pronto. Todo mundo escutou e assistiu isso. Todas as pessoas escutaram o nosso querido Gustavo falando. O homem é foda, né? Desculpa o palavrão. O homem é bom demais, né? Pelo amor de Deus. O Caba merece demais estar onde está. Esse detalhe da fala dele, pessoal, eu quero que vocês reflitam um pouco, que é justamente um conceito, certo? Um debate que está muito em voga no mundo de hoje, e é muito importante que vocês entendam e consigam absorver, que é o que a gente chama da falsa equivalência, ou o que a gente chama da falsa comparação, certo? O que seria essa falsa equivalência ou essa falsa comparação? É quando as pessoas que não estão, digamos assim, elas não estão inteligentes o suficientes, né? Ou talvez elas não estejam a par de todo o debate, elas começam a criar falsas equivalências e começam a pôr as coisas, desculpa, em uma mesma balança, como se as coisas fossem iguais. E isso que o Djonga fala, isso que o Gustavo, né, também falou, é muito importante para que vocês prestem atenção e saquem nisso, o do quanto o discurso que os racistas pregam hoje, inclusive aqueles que inventam desculpa contra as cotas sociais, por exemplo, ou que inventam desculpas que não são bem embasadas contra as cotas sociais, ficam usando essa falsa equivalência. Então, o que é que o Djonga fala? Ele diz, as pessoas se ofenderam porque eu escrevi numa letra de uma música minha fogo nos racistas. Essas pessoas, elas se ofendem com o que eu escrevo, com a poesia que eu faço, ao mesmo tempo em que elas não se ofendem ou não falam absolutamente nada sobre o número de jovens negros assassinados no país. E quando eu escrevo isso, as pessoas põem no mesmo patamar, as pessoas fazem a mesma comparação, como se escrever a letra de uma música dizendo fogo nos racistas e entrar na favela e atirar em crianças, como a gente tem vários e vários casos no país, fossem a mesma coisa. E não são, certo? Isso é o que a gente vai chamar de falsa equivalência, certo? Prestem muito atenção quando vocês estiverem lendo esses discursos na internet, ou quando vocês estiverem vendo esses debates aí, porque a tendência da internet é criar um fla-flu. É dividir uma pessoa no meio e dizer sim, não, sim, não, sim, não. E o mundo, ele é bem mais complexo do que isso, certo? A gente tem que se atentar
para não estar criando essas falsas equivalências, certo? Falando em falsa equivalência, existe um professor, certo? Que é o único, para mim, assim, que eu conheça do ponto mais recente no mundo, a nível de Brasil, é o único professor muito famoso que eu conheço que é negro, que é um cara chamado Silvio Almeida. Vocês já ouviram falar de Silvio Almeida? Já? Para quem não sabe, ou para quem não viu, certo? Silvio Almeida é esse cara aqui. Ele é professor convidado da Universidade de Duke, lá nos Estados Unidos, certo? Ele é doutor em Teoria Geral do Direito. Ele é um dos maiores intelectuais do Brasil vivo hoje, certo? Ele é um cara fantástico. Ele tem um canal no YouTube, certo? Que a primeira pessoa que ele entrevistou foi o Mano Brown. E essa entrevista dele com o Mano Brown, galera, é fantástica. Depois eu vou botar o link aqui para vocês assistirem, caso vocês queiram. E o Silvio Almeida, ele é o pai de uma... Na verdade, não foi ele que criou, certo? Esse conceito, mas ele é o cara que reformulou e que divulgou esse conceito aí para o Brasil e para que mais e mais e mais pessoas entendam sobre como a sociedade brasileira é racista, certo? E o nome desse conceito é chamado de racismo estrutural. Alguém aqui já ouviu falar desse conceito do racismo estrutural? Pessoas? Em algum momento da vida de vocês? Já, Ruth, você, por gentileza, meu bem, você pode escrever ou falar onde, certo? Você viu e o que você ouviu falar sobre esse conceito, para a gente fazer um feedback aqui. Sua opinião, eu vou falar igual aquelas mulheres, as atendentes telefônicas no final da ligação. A sua opinião é muito importante. Não desligue o telefone. Conte para mim. Sim, sim. Achando que ele não existe, né? O professor Silvio, ele para falar do racismo estrutural, pessoal, ele cria três formas, três modelos ideais que, se vocês não estiverem entendendo, por favor, peçam para eu repetir, porque isso é muito importante, certo? O professor Silvio, ele vai criar três modelos, na verdade ele cria dois modelos ideais para falar sobre como a sociedade brasileira ela vê o racismo, certo? Então, no primeiro momento, e eu acho que vocês têm muito contato com esse tipo de debate, com esse tipo de galera falando, as pessoas veem o racismo como algo do indivíduo. Como assim? Que o racismo ela é uma prática que ocorre entre que indivíduos separadamente na sociedade praticam uma vez ou outra. Então, quando eles falam, a sociedade brasileira ela não é racista, são indivíduos que são racistas. É uma pessoa sozinha, é uma pessoa solitariamente que comete aquela atitude racista.
Então, é uma pessoa que do nada xinga o outro de macaco, ou é uma pessoa que xinga a outra disso e daquilo. Como a gente viu, por exemplo, o caso daquela mulher em João Pessoa, lá no banco, que começou à torta e à direito a chamar a galera de macaco e tudo mais. Então, essa é a primeira visão que se tem sobre o racismo, né? De que o racismo ele é praticado por indivíduos. O segundo momento que a gente tem, se vocês não estiverem entendendo, por favor, falem, certo? O segundo momento que a gente tem é aquelas pessoas que sabem que o Brasil é uma sociedade racista, certo? E diz, realmente, existe racismo no Brasil, existe mesmo. Mas não é com a cota que vai solucionar a questão do racismo. O problema maior do Brasil é a desigualdade financeira, não é o racismo. Como se uma coisa anulasse a outra. É aí que eu quero chegar quando a gente fala da falsa equivalência. Como se, corrigindo a desigualdade brasileira, a gente não fosse mais ter racismo. E a gente sabe que isso é mentira, né, pessoal? A gente sabe que mesmo que a gente melhore a nossa desigualdade e passe a ser uma sociedade igualitária, o racismo vai continuar a existir, certo? Então esse é o segundo ponto das pessoas que reconhecem que a sociedade brasileira ela é racista, mas acreditam que a culpa do racismo não são as atitudes racistas, mas uma desigualdade social, por exemplo. E aí o terceiro ponto é justamente quando a gente entra na questão do racismo estrutural, certo? Que é o conceito que o professor Silvio vai explicar de maneira magistral. Que ele diz assim, olha, a sociedade brasileira era uma sociedade racista, certo? Mas esse racismo ele não ocorre somente com as pessoas cometendo atitudes racistas na fala. Esse racismo ele está impregnado nas instâncias de poder do Estado. Ela está impregnado nas instâncias de poder de toda a sociedade. E é justamente quando o racismo ocorre em todos os lugares, em todas as instâncias de poder, que a gente chama o racismo estrutural. Então, por exemplo, a pergunta que eu fiz para vocês no Paddle, certo? Era sobre se vocês conheciam negros ocupando cargos políticos. E a única pessoa que respondeu que conhecia algum negro ocupando um cargo político foi o Obama, que nem é brasileiro, né? Que foi o presidente dos Estados Unidos da América, certo? Então a gente tem, vou repetir, 54% da população negra e vocês não conhecem negros ocupando cargos políticos a nível nacional. Nacional, pessoal. Nacional. Certo? Do mesmo jeito, a única resposta que teve aqui foi de Joaquim Barbosa, que na época era ministro do Supremo Tribunal Federal. Joaquim Barbosa já se aposentou, inclusive. Certo? Então, a gente está falando de um dos poderes mais importantes que a gente tem no nosso país, que é o Poder Judiciário, e a gente não encontra juízes negros. A gente não encontra desembargadores negros. A gente não tem ministro do STF negro. A gente não tem promotores negros. A gente não tem membros do Ministério Público que são negros. Certo? É mais uma vez o racismo estrutural que o professor Silvio Almeida fala, que está quando essas pessoas não têm acesso e nem têm oportunidade de ocupar esses cargos. E aí, quando a gente está falando de cargos de status social, esses cargos eles ficam restritos, e aí é quando, digamos assim, essa sociedade branca permite com que o negro ascenda socialmente, que é quando a gente vai para a arte, né? Que é quando a gente vai para o esporte.
Quando a gente fala do esporte e quando a gente fala da arte, aí a gente tem uma possibilidade de ascensão social dos negros. Quando a gente fala de jogadores de futebol, por exemplo, né? Mas a gente pode falar também de velocistas, de futebol americano, de basquete e de outros esportes. E a gente pode falar do Hamilton, por exemplo. O Hamilton, ele é o único piloto negro da história da Fórmula 1. O único. A gente tem 70 anos, mais de 70 anos de história da Fórmula 1, e o Hamilton é o único piloto negro a ter acesso àquela categoria. Isso é porque os negros não têm competência para pilotar? A gente sabe que não, porque o único piloto negro da história da Fórmula 1 se transformou no maior piloto da história da Fórmula 1. Então, a única possibilidade que a gente tem, que se permite nessa sociedade do racismo estrutural, a ascensão de negros é por meio da arte ou do esporte, certo? Aí eu perguntei nos cargos das cidades de vocês, né? Bom, 5 importantes na história da cidade de Bananeiras. Mozar Bezerra, ex-prefeito. Vinícia Santa, ex-diretora. Antônio Gomes, ex-juiz. Bom. Professor e juiz, neto e atuou na política. Bom. Muito bom, isso é legal, não sabia disso. Eu, inclusive, fazer a pesquisa. Quem respondeu essa parte do tablet, mande, viu? Para mim no WhatsApp, por favor. Eu vou dar o play aqui, o stop, porque a nossa aula vai acabar